Olá, tudo bem? A partir do capítulo 9 até o capítulo 12 do livro de Romanos, Paulo, ele busca explorar aqui a ideia de que mesmo os judeus tendo rejeitado Jesus, a soberania de Deus, as suas promessas mostram que ainda há esperança para os judeus se aceitarem a graça divina. Deus não rejeita o seu povo e o Israel espiritual tem a esperança da salvação em Deus. Capítulo 9 busca mostrar isso, que a incredulidade judaica não é incompatível com a promessa de Deus e que, como diz aqui, verso 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Na realidade, não é porque uma pessoa nasceu dentro da nação judaica, descendente carnal de Abraão, que ele está salvo. É isso que Paulo tenta mostrar aqui, mais que aqueles que são os filhos da promessa, ou seja, que aceitam a Deus pela fé, sejam judeus da carne, ou seja, o Israel espiritual, que não tem nada a ver com descendência, mas que tem a ver com a aceitação da graça divina. Esses são os que herdarão a salvação. Como ele diz aqui, verso 14, que diremos, pois há injustiça em Deus? De modo nenhum. Não há injustiça em Deus, porque Deus ele fez a promessa, mas os israelitas rejeitaram e não se apegaram a ela pela fé naquele determinado momento. Mas aqueles que se apegassem pela fé, esses iriam ser recebedores da promessa deste soberano e maravilhoso Deus. Ou seja, aqueles que rejeitam a justiça, como o verso 10 busca explorar, não podem alegar falta de oportunidade. Se rejeitam é porque realmente não querem, porque a verdade era clara para eles. Mas se eles aceitam, a salvação também é uma realidade. Falando já no capítulo 11 sobre o Israel futuro, ele mostra também essa questão do Israel espiritual, da salvação do Israel espiritual, e que nós devemos sim buscar através da fé a salvação. Verso 11, por exemplo, diz, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ou seja, o que Paulo busca explorar aqui é que não existe superioridade do gentio para com o judeu, mas que a salvação para os gentios poderia despertar os israelitas para voltarem-se para Deus. E esse realmente é um plano de Deus. Despertar uns através da salvação de outros. Salvar uns através do testemunho de outros. Esse é o plano de Deus mesmo. Quando nós olhamos aqui então agora para o capítulo 12, nós vemos algo muito importante. Paulo pedindo para que todos que são espiritualmente filhos de Deus se apresentem a ele como sacrifícios vivos. Aqui diz, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário uma transformação para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos realmente termos uma entrega total a Deus para experimentarmos o plano dele de forma plena para a nossa vida. Quando há essa transformação, aí sim há vazão para que os dons espirituais estejam presentes em nossa vida e tenhamos uma vida transformada para a honra e glória do nosso Criador. Então, você e eu que somos o Israel espiritual, que possamos dar um bom testemunho para que o verdadeiro Israel, o Israel da descendência, olhe para nós e aceite o plano de Deus, assim como outros que hoje estão perdidos como ovelhas desgarradas, aceitem esse plano através do nosso testemunho, não só através da nossa pregação, mas através da nossa vida. E que possamos permitir que o Espírito Santo preencha a nossa vida, que sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que os dons espirituais estejam presentes em nós, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Tenha esse propósito hoje para a sua vida.